noite a todos, sejam bem-vindos. Ultimamente temos feito essa experiência de trazê-los até a minha casa. Não sei o que vocês têm pensado sobre isso, mas para mim tem sido uma satisfação recebê-los. Nós daremos início hoje a uma obra que tem sido daquela listinha dos 10 mais que eu tenho insistido para colocar na mesinha de cabeceira de vocês. E uma obra que venho adiando há muito tempo, o tempo de fazê-la, porque se trata de um clássico extremamente complexo. Mas como, com o passar do tempo, fizemos Tao Te Ching, Kybalion, a Jornada do Herói e estamos todos vivos, vamos então partir para uma ousadia, não digo que maior, mas equivalente. Vamos trabalhar com um livro que gosto muito, que é A Luz do Caminho. Essa Luz no Caminho, uma pequena obra, ela teria sido provavelmente da mesma origem que A Voz do Silêncio. Helena Blavatsky, na abertura da Voz do Silêncio, ela diz que essa obra ela memoriza de um livro maior, chamado Livro dos Preceitos de Ouro, que é colocado na mão do aprendiz em escolas do Oriente. E ela teria memorizado alguns versos dessa obra. E mais tarde, uma outra autora também da teosofia, Mabel Collins, teria transcrito alguns outros versos, alguns outros documentos que vêm de uma outra parte, mas também dessa obra. Uma obra maior que vai sendo escrita aí ao longo dos tempos, um livro antigo e tradicional. Então nós vamos abordar, já falamos sobre A Voz do Silêncio numa palestra, vamos abordar essa luz no caminho, que seria, segundo se diz, trazida para o Ocidente num determinado momento, para estabelecer um contato de consciência entre a mentalidade ocidental e a oriental. Mabel Collins, que é a autora, diz, na verdade, não ter sido ela a autora. Teria sido ditado para ela por algum mestre oriental, não sei de que forma ocorre esse ditado, mas ela se refere a um certo mestre de nome Hilarion. Vamos falar um pouco sobre essa condição de mestre, vamos explicar um pouco mais essa história já já. Mas ela teria então recebido esse ditado, essa parte dessa obra, como uma forma de comunicar um pouco a mentalidade do Oriente com o Ocidente, uma forma de restabelecer contato. O livro foi escrito em 1885, na fase que Mabel Collins pertence à teosofia. Ela é uma escritora prolífica, escreveu mais de 42 livros, mas alguns foram escritos dentro da sua fase teosófica. E um deles, o mais importante, é esse pequeno livro chamado A Luz no Caminho. Convido vocês a acompanharem essa série, essa nossa nova série, lendo o livro, que vocês sabem o quanto isso é fundamental. Então, um dos elementos que falamos no Kybalion e que reiteramos aqui é que é muito comum em tradições antigas que se estabeleçam certas leis da vida, que seriam materializações do Dharma. O Dharma é um conceito indiano que diz que o universo teria uma linha condutora que leva toda a manifestação de volta para a unidade, de volta para o imanifestado. E a maneira como essa trajetória, esse caminho se faz, é pautado por leis, que são expressas de forma muito simbólica, mas equivalente de uma civilização clássica e tradicional para outra. Então falamos, por exemplo, dos 7 princípios do Kybalion, egípcios, a luz do caminho aqui seria um pouco mais para lá, Índia, Tibete, mas temos muitas civilizações que contam essa história. Quase que uma via crucis, o caminho do homem de volta para a unidade, o caminho da manifestação de volta para o imanifestado. E esse é um livro que também relata um pouco desse caminho, algumas leis que regem esse caminho. Nós vamos ver que o nome Luz no Caminho em si já merece uma explicação. Para aqueles que acompanham as minhas séries, sabem que eu gosto de explicar no Profeta de Gibran até as entrelinhas, os detalhes. Isso é muito importante, que em livros muito sintéticos, nas entrelinhas há muita coisa. O próprio nome Luz no Caminho, luz nós sabemos que está associada à sabedoria. O caminho que nós buscamos desenvolver seria a nossa trajetória de expansão da consciência. Isso é um detalhe importante, porque o caminho é criado à medida que o caminhante existe. É um caminho vivo. O ser humano é um ser em construção. Vai sendo construído à medida que vai trilhando o caminho. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma forma que fique mais clara. Algumas vezes já dei o exemplo de Parmênides, que é a maneira como Parmênides dizia que a evolução nada mais é do que a luz se espalhando sobre as trevas.
E vamos tentar entender essa mentalidade dentro de um exemplo prático aqui nessa sala. Digamos que tivéssemos 10 pessoas aqui e eu apago a luz. Ainda temos 10 pessoas aqui. Mas se eu venho com a lanterna e vou aumentando o foco, eu posso dizer, chegou fulano, depois chegou ciclano, depois chegou beltrano e por aí vai. Mas na verdade isso é uma ilusão que a luz se espalhando sobre as trevas gerou. Essa ilusão é chamada de tempo. Porque se colocássemos o dedo na tomada, perceberíamos que todo mundo estava aqui o tempo todo. Então o caminho é feito para a expansão da consciência em direção ao desconhecido. Ou seja, o caminho é feito por cada ser humano que o trilha, por cada ser humano que evolui. E a tentativa desse livro, então, é pautar quais seriam os requisitos, em primeiro lugar, para perceber o caminho e depois para trilhá-lo. Isso é dividido em duas séries, 21 leis que são voltadas para o exotérico, o externo, que é tudo aquilo que você tem que conquistar como premissa para perceber e pisar no caminho, e outras 21 leis que são o esotérico, o interno, como trilhar esse caminho propriamente dito, como chegar à sabedoria. Então vamos e que essa seja uma boa aventura para nós. Vamos ver então bem brevemente um pouco sobre a autora, Mabel Collins, essa figura misteriosa que eu falei para vocês. É uma inglesa, nasce e morre na Inglaterra, de 1851 a 1927. Não vou falar muito mais sobre isso, porque Mabel Collins é uma figura tremendamente controversa. Ninguém sabe dizer o que é verdadeiro e o que é fantasia na vida dela. Aliás, a impressão que dá é que ela quer gerar realmente um certo suspense sobre a sua vida. E as histórias são as mais contraditórias possíveis. Mas como dissemos, ela diz, isso me foi ditado, isso não é da minha autoria. Como isso chegou a ela, quem ditava isso para ela, essa é uma outra consideração, que eu também não vou tecer aqui. Mas nós sabemos que numa determinada época da sua vida, Mabel Collins teve várias fases. Numa dessas fases, que foi de 1881 a 1889, ela pertence à Sociedade Teosófica de Londres. Primeiro reunindo-se com um casal, que são os Siné, e depois, quando Helena Blavatsky volta da Índia para a Inglaterra, reunindo-se com a própria Helena Blavatsky, que chegou inclusive a residir com ela durante algum tempo. Em 1885, ela redige A Luz do Caminho. E alguns outros livros interessantes dessa fase, eu recomendo, por exemplo, O Idílio do Lótus Branco, que é uma obra muito bonita. As obras dessa fase são bem interessantes. Mas fora isso, ela tem mais dezenas de obras, romances, sem muito valor, sem muita expressividade. Nós vamos falar então sobre o mais importante deles, que é A Luz do Caminho. Nós vamos ver que esse livro ele se assemelha muito, de uma certa maneira. Aliás, é uma curiosidade que eu gostaria de citar. Há uma semelhança com o Kybalion. Inclusive, supõe-se que Mabel Collins possa ter sido uma das autoras do Kybalion. Hoje é toda uma discussão de querer definir, foi escrito por fulano, foi escrito por William Walker Atkinson. Na verdade, não existe certeza de nada. Quando eu olho uma obra e quero ter pelo menos a impressão de quem não foi que escreveu, procuro olhar outras obras do autor e ver uma questão de estilística e de conteúdo. Honestamente, o Kybalion não parece com as obras de Atkinson. Lembra mais o estilo de Mabel Collins. O fato é que essa autoria do Kybalion permanece como um mistério, mas Mabel Collins colocava como um dos livros que ela ajudou a escrever. Se você lê o Kybalion e lê A Luz no Caminho, você vai encontrar uma certa semelhança interessante, ao contrário do que você encontra nas obras de Atkinson, a quem hoje é atribuído o livro. Então esse é um fato que há que considerar. Se ela ajudou de fato a escrever o Kybalion, ela é autora de duas grandes obras, A Luz no Caminho e o Kybalion. Ela então, nesse período, ela colabora em muitas atividades da Sociedade Teosófica de Londres e convive diretamente com a própria Helena Blavatsky. Bem, vamos direto ao livro e vamos falar sobre o que ele contém. Essa é uma obra que ela mais vela do que revela. Penetrar nela exige uma certa maturidade, um certo autoconhecimento que te permita ver dentro e depois projetar fora. Ela é aquela obra que se você lê hoje, lê daqui a 10 anos, você vai ter a impressão de que não é o mesmo livro, se você cresceu nesse ínterim. Se houve um tempo real, se houve expansão de consciência, ela te revela outras possibilidades. Lembra muito aquela nossa frase do Kybalion,
que dizia que os lábios da sabedoria só estão abertos aos ouvidos do entendimento. Trouxe aqui uma frase poética que eu acho bastante interessante, que diz: por onde eu passo, todos os meus filhos me reconhecem. Muito interessante essa frase, que mostra essa ideia. A essência humana, ela está adormecida dentro de todo o ser humano. Quando chega o momento dela despertar, um elemento que nunca foi percebido, passou 1000 vezes por você a sua vida inteira, naquele momento é percebido. Então, algo que sempre esteve ali, não significava nada, passa a significar. Relembra a vocês aquela frase de Sócrates, tão conhecida e tão interessante, quando perguntam a ele se ele seria capaz de transformar um não filósofo num filósofo, e ele diz: olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, muito boa parteira, mas não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, se não há essa gravidez, esse germinar de conhecimento, de sabedoria, o conhecimento passa à nossa volta e nós não o reconhecemos. No momento em que nós nos reconhecemos como filhos, quando o Pai passa por nós, ele é reconhecido. Então é um livro que tem momentos para ser entendido. Cada um vai entender na medida em que o seu momento chegou e na profundidade que conquistou dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Então, continuando, logo no início do livro existe uma passagem muito bonita, antes de entrar nas 21 leis esotéricas e exotéricas, que eu vou ler para vocês. Um detalhe que é importante que entendam, explicando um pouco melhor isso dos degraus. Os 21 degraus exotéricos, eles são como se fosse um portal para que o homem se purifique, entenda o que é o caminho e queira o caminho. E os outros já são para que você se desloque. Eu comparo essas duas coisas às obras alquímicas, aos momentos da obra alquímica. As 3 obras alquímicas, das quais já falei para vocês em outra ocasião, a primeira delas é a obra em negro, é a descida aos porões da consciência, para ver todo aquele conjunto de defeitos, de debilidades, todos os seus animaizinhos ainda não domesticados, que vivem dentro de você. Isso é a constatação. Depois vem a obra em branco, que é albedo, que significa o domínio de todas essas forças, não é eliminá-las, é simplesmente educá-las para te servirem, é domesticá-las para que obedeçam o teu comando. E em seguida, só depois dessas 2 fases, vem a obra em vermelho, que é o rubedo, que é a ascensão da consciência em direção ao divino, em direção à unidade. Então imagine, em relação à luz do caminho, que os 21 primeiros degraus são obra em negro e obra em branco. Só aí, os 21 seguintes trilham o caminho de rubedo, ou seja, o caminho da obra em vermelho, que é um mergulho dentro de si, um avanço em direção ao ideal humano. Então nós vamos começar vendo os 21 degraus da etapa exotérica, externa, a preparação para ver o caminho. São frases muito curtas e vamos procurar comentá-las na medida do possível. Então vamos ver que logo no início do livro existe um texto muito interessante que diz o seguinte: antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Antes que a voz possa falar em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Antes que a alma possa erguer-se em presença dos mestres, é necessário que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Então percebam, esse texto ele fala das lágrimas de autocompaixão, de autopiedade, dos ouvidos que ouvem palavras sem sentido, de tudo aquilo que é pessoal e que restringe o interesse do homem. Ele não vai encontrar a sua essência se não a busca. Lembra daquela passagem que Buda fala a Ananda que pergunte às pessoas de uma aldeia o que elas mais querem na vida. E recebe um monte de respostas, nenhuma delas consiste em encontrar a sabedoria. E aí Buda pergunta a Ananda: como que você quer que eu passe a sabedoria se ninguém a quer, se ninguém a busca? Então nós percebemos que ele diz que antes que o homem possa se colocar no caminho, tem que ter vencido a restrição dos seus sentidos, que se voltam apenas para o pequeno, para o particular, para o separado. Antes que ele possa se colocar diante do mestre, ele tem que ter lavado a sua alma no sangue do coração, esse sangue, desse ponto de conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse é o simbolismo do coração.
coração é sempre centro. E quando consideramos o homem como um todo, o coração é o centro entre o mundo físico e o mundo metafísico, entre espírito e matéria. Ele tem que ter sede de fazer essa travessia, tem que ter sede de considerar a outra metade de si mesmo, de conhecer a sua essência. E outra coisa que é interessante nessa frase do pórtico é quando eles falam de mestres. Estamos considerando um momento histórico onde essa ideia de mestre não está muito clara. Nós sabemos que existem mestres da literatura, da medicina, mas mestres da arte de viver é algo bastante polêmico, muita gente não acredita que isso exista. Bem, eu não vou colocar verdades absolutas, mas em primeiro lugar considerem que em todas as artes temos seres com muita perícia. A arte de viver não tem por que ser impossível que haja alguém que a domine mais do que nós. Bom, mas ainda assim eu tenho dúvidas. Aí eu trago para vocês uma passagem de Kant, que eu gosto muito. Kant, na sua fundamentação da metafísica dos costumes, ele diz que se você quer provar alguma coisa para alguém, não mostre exemplos práticos, que isso não adianta. Ah, mas eu vi, fulano viu. Ele diz, isso sempre é passível de ser falseado. Se você quer provar para alguém que algo é verdadeiro, prove que é logicamente possível no campo das ideias. Se você provou que algo é logicamente possível, ainda que não tenha tido nenhum exemplo prático, terá algum dia, ou já teve. Então, se você quer perguntar para si próprio se existem mestres, pergunte se você é um ser humano que é capaz de mudar. Você já se viu mudar? Já se viu vencer algum defeito? Já se viu avançar, ainda que um único passo? Porque se você avançou um único passo, você provou para si próprio que isso é possível. Você avançou um, é possível que haja quem avançou 100, quem avançou 1000. Se você conseguiu em si próprio, você tem a demonstração prática de que isso é possível. Essas tradições dizem que há esses homens, que foram mais adiante e que são mestres da arte de viver. Que assim como qualquer mestre conduz os discípulos na sua arte, na sua área, os mestres da arte de viver também ajudariam o homem a conquistar a sabedoria. Mas é preciso que ele tenha aberto mão de todos esses elementos pessoais, tenha se tornado um ser despido de uma característica personal egoísta que volta todas as suas atenções para aquilo que lhe interessa. Vencendo isso, ele pode se colocar diante de um mestre e começar a avançar na arte de viver. Então essa é a frase do pórtico. Bem, hoje vamos fazer apenas esse pequeno comentário sobre a introdução e na nossa próxima reunião, no nosso próximo encontro, começaremos a falar então dos 21 degraus exotéricos. Eu gostaria apenas de ressaltar para vocês um elemento, porque muitas pessoas me questionam quando falo de um livro. A quem pertence? Quem é o autor? Quais são as credenciais desse autor? E muitas vezes esse dado não existe ou é incerto. Uma coisa que eu gostaria que depois de todas essas nossas leituras, cada um de vocês pensasse em desenvolver um critério de discernimento que se baseasse na obra em si, não dependesse de referências ou credenciamentos para analisar e perceber se ali tem sabedoria, se aquelas palavras te acrescentam alguma coisa, se elas são profundas o suficiente para merecerem atenção. Porque senão ficamos muito influenciáveis. Amanhã ou depois alguém vem e fala mal de Mabel Collins, já não gosto mais desse livro. Ou como no Caibalion, amanhã ou depois alguém diz que o autor não é esse, é outro, e as pessoas já se questionam se tudo aquilo é válido. Cuidado, porque as coisas têm valor em si, o resto são rótulos. Se alguém no meio da rua te entrega um texto, foi o João da Silva, foi alguém absolutamente desconhecido, nós teríamos que ter o critério filosófico de ler e encontrar ali uma qualidade que justifica que aquilo se torne um texto clássico, independente de precisar de todos esses credenciamentos. Porque senão estamos muito vulneráveis. Alguém pode chegar e, através de um boato, de uma calúnia, roubar as coisas belas de nós. As coisas belas não precisam de rótulos. Elas são belas em si, pelo que nos oferecem e pelo que acrescentam na nossa vida. Reflitam um pouco sobre isso. Continuamos então na nossa próxima reunião. Obrigada.